e me abriu. Só que, muitos são os adversários. Deus, ele tem uma porta grande na nossa vida, mas entenda, o adversário não vai permitir, ele não vai querer que você tome posse do bem de Deus. José, ele desceu ao Egito, ele suportou uma carga pesada, ele suportou uma grande humilhação na sua vida, que talvez nem eu e nem você estaríamos preparados, mas olha que coisa, ele suportou para o bem da sua família. Eu já venho entregar algo para a tua vida. Olha, você só está passando o que está passando hoje. Sabe para quê? Para a tua família ter o melhor. Porque muitas das vezes a gente não entende. Pai, está tão difícil. Meu Deus, eu estou gemendo tanto. Meu pai, só eu. Mas ninguém me ajuda. Aí o Senhor vem, Ele se apresenta na tua vida. Olha, eu sou o grande eu sou. Você está passando esse deserto hoje. Sabe por quê? Para a tua família se apoiar em você. Para a tua família segurar na tua mão e falar: olha, eu quero servir o Deus a qual você serve. José, ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro, e através dele agora o rei do Egito, quem pastor? O faraó. Agora o rei do Egito fala: olha, José, traz a tua parentela, há uma grande fome em todo o mundo. E havia, amado, naquela época havia uma grande fome em todo o mundo, só que na terra do Egito o pão era abundante. Só que na terra do Egito não faltava nada. Agora o rei do Egito fala: olha, traz a tua família e o melhor da terra é seu. Pastor, não, eu não entendi. Eu vou repetir para que você entenda, amado. Quando tem dificuldade, pode estar no mundo todo, mas esteja na presença de Deus. Por quê? Porque Ele não vai te deixar faltar. Não falo isso para o seu emocional não, amado. A palavra me garante. A palavra nos garante um Deus que cuida dos seus. Porque aquele povo, ele estava longe da terra. Eles estavam longe do Egito, mas Faraó deu uma ordem: pode trazer, manda a carruagem, manda o exército se for preciso, mas olha, José, traz toda a tua família e o melhor da terra vai ser seu, José. A família de José estava passando dificuldade lá do outro lado. A família de José estava sofrendo, assim como ele começou a sofrer dentro ali no Egito. Só que olha, enquanto ele estava sofrendo e a sua família começou a sofrer, agora José falou: olha, o teu sofrimento vai acabar, porque enquanto eu estava aqui sofrendo pela nossa vida, olha, meu Deus ouviu o meu clamor. E a palavra fala que agora ele traz toda a família dele. Quando vemos a palavra, amado, o povo de Deus, entenda, você é povo do Senhor. Aquele povo, aquela nação de Israel, os irmãos ali, eles começaram a se multiplicar. Eles começaram a prosperar. Eles começaram a crescer. Por quê, pastor? Porque quando você obedece, Deus abre porta onde não tem. Quando você está voltado a estar aonde Deus te mandou, amado, Ele começa a abençoar todas as áreas da sua vida. Tem gente que não entendeu ainda. A obediência é o caminho para Deus te abençoar. E quando desceram ao Egito, eles estavam na onde? Estavam na obediência. Porque Deus falou: desce para o Egito, porque lá vocês vão ter pão a se fartar. Só que nos mostra a Sagrada Escritura que agora aquele faraó bonzinho, por assim dizer, ele morreu. Aquele homem a qual era rei do Egito e mandou o povo, mandou a família de José descer, ele já não se encontrava em vida. E foi trocando as gerações, e o povo de Israel foi se multiplicando, e foi levantado um outro faraó, um outro rei do Egito, a qual ele tinha maus olhos sobre a família de José, sobre a tribo de Israel. Eu já venho aprender algo, amado. Tem gente que vai com a tua cara, mas tem gente que não vai. Só que em tudo isso é permissão de Deus. Não queira agradar todo mundo, porque nem Jesus conseguiu. Em tudo isso, amado, Deus tinha um propósito. A palavra fala que agora o outro rei, o outro faraó, a qual assumiu o Egito, ele começou a ficar com medo do povo. Ele começou a olhar para aquele povo que se multiplicava. Ele falou: não, esse povo é estrangeiro na terra é minha. Esse povo é estrangeiro aqui. Eles não são natural do Egito. Então, vamos colocar carga sobre eles. Vamos colocar um serviço sobre eles. Vamos colocar este povo estrangeiro para que eles vão trabalhar para a gente. E se eles trabalhar para a gente, e se eles, o pão de cada dia deles, se eles tiver que pegar da nossa mão, então verdadeiramente nós vamos ter domínio sobre eles.
Muitas das vezes, amado, o mal ele quer te dominar. Assim como dominou a vida do povo de Israel. Porque a palavra fala que dia após dia ele ia colocando trabalho sobre a vida deles. Ele ia colocando uma carga, ele ia colocando um peso sobre aquele povo. Só que olha que coisa gloriosa, amado. Quanto mais Faraó os afligia, mais eles se multiplicavam. Quanto mais trabalho, mais dificuldade era colocado em cima das costas do povo de Deus, mais o povo prevalecia sobre toda a terra do Egito. Eu já venho receber algo, amado. Não importa o quanto estão te perseguindo, não importa o tamanho da tua dificuldade, amado. Se Deus abençoou, está abençoado e pronto. Se Deus determinou na tua vida que verdadeiramente Ele é contigo, amado, o inferno não vai se opor contra você. Porque o Faraó nos dias de hoje, amado, ele vem representar o inimigo da nossa alma. Ele vem representar Satanás. Vemos a palavra agora que Faraó já estava indignado. Faraó agora, quanto mais ele colocava um peso, o povo prevalecia. Quanto mais ele colocava um jugo, o povo de Israel prevalecia. Pastor, eu não entendi, o diabo pode fazer de um lado, pode fazer do outro, mas quem tem promessa, amado, continua. Quem está na posição persevera. Quem não nega Jesus, amado, vai ter testemunho para contar o que Deus está falando nesta noite. Não dobra o teu joelho a Baal, não se entrega, não chuta o balde não, sabe por quê? Porque fiel é aquele que prometeu na sua vida. Fiel é aquele que prometeu. A palavra nos fala agora, vou adiantar um pouquinho. Agora o Senhor, Ele vê o povo sendo afligido. Ele vê o povo sendo humilhado. Ele vê o povo sendo perseguido. Mesmo assim o Senhor em todo o tempo estava abençoando o seu povo escolhido. Mas tem uma coisa que deixa Deus indignado, amado. É quando alguém começa a perseguir a tua vida. É quando alguém começa a molestar você. É quando alguém quer tirar vantagem do crente. Eu vou falar, Jesus. Ei, estão tirando de vantagem de você até hoje, viu? Estão tirando vantagem de você até hoje. Porque Deus não chama ninguém para ser tapete do diabo. Deus não permite o seu povo ser bobo não, amado. Deus não permite não. Porque nós somos servo e serva de Deus. Nós temos um grande valor para o Senhor. E agora Deus olhou dos altos do céu e viu os egípcios tirando vantagem do povo de Israel. Eles estavam construindo, eles estavam com grandes arranha-céus, ou seja, eles estavam prosperando grandemente. Por quê? Porque o povo de Israel, o povo escolhido, todo dia era afligido e humilhado. Pastor, não estou entendendo nada. E a tua humilhação chegou aos ouvidos de Deus. A tua humilhação chegou aos ouvidos de Deus e Deus falou, olha, basta. A palavra nos fala que agora o Senhor contemplando o gemido do povo escolhido. Porque tudo que acontece na nossa vida, amado, Deus está contemplando. Muitas das vezes, amado, nós se sentimos, poxa vida, Deus não faz nada. É engano seu, viu? É engano seu, não vai pensando, não dá ouvido ao diabo não. Porque o diabo fala que Deus esqueceu de você. Mas o nosso Deus fala, o teu nome está cravado na palma da minha mão. O teu nome está cravado na palma da minha mão continuamente. Pastor, o que isso está falando? O que Deus está falando para a minha vida? Em todo o tempo o Senhor olhar no teu nome e fala, olha, eu me lembrei de você nesta noite. Eu me lembrei de você neste dia. Eu não me esqueci de você, diz o Senhor. E a palavra fala que Deus fica indignado e levanta. Nós conhecemos aquele homem, aquele gago, como foi narrado na noite de ontem. O que nos chama a atenção, amado, é que Deus sempre escolhe alguém, quem? Aquele que é desmerecido. Aquele que é taxado, olha lá, é o ninguém. É o coitadinho. Desse daí não vai sair nada, vai sair sim. Porque se é escolhido de Deus, vai dar fruto na presença de Deus. Ninguém dava nada para Moisés. É o filho da filha de Faraó. Ele não tinha identidade, olha só. É o filho da filha de Faraó. Ninguém falava é Moisés. É o irmão, não. É o filho da filha. Ou seja, tratavam ele primeiramente com outra pessoa na frente dele. Sabe o que é isso, amado? Ele era esquecido. E é uma coisa boa, sabe por quê? Quando nós somos esquecidos da sociedade, quer dizer que o nosso nome está escrito no livro da vida. Há um engano dos dias de hoje, eu vou falar.
Nos dias de hoje, amado, o povo quer curtida. Nos dias de hoje, o povo quer aquele monte de amigos, e isso é tudo ilusão, amado. As redes sociais têm contaminado até o povo de Deus. E eu falo isso para te alertar, não tenho nada contra as redes sociais. Mas quer ver uma coisa? Quer ver quando você está com um problema? Cadê todo mundo lá? Quer ver quando você está com dívida para pagar? Cadê se todo mundo lá vai lá e vai te ajudar? Cadê quando você está chorando, se vem alguém te consolar? Cadê quando você perde alguém no meio da sua família? Se todo mundo faz um mutirão, vamos visitar lá porque está precisando de um abraço nesse momento. Não aparece um. E se aparece alguém para falar, eu não falei, é culpa dele. Eu não falei, é culpa dela. Está assim porque pecou. Está assim porque está pagando preço. Muitas das vezes é assim, amado. Mas quando eu olho para esta palavra, eu vejo um Deus que está falando assim, olha, eu tenho escutado o gemido do meu povo. Amado, Deus, além de ser misericordioso, Ele sente aquilo que nós sentimos. Nada passa despercebido ao coração de Deus. Por quê? Porque Ele tem compaixão. Olha uma coisa gloriosa, Jesus ali pregando, 3 dias seguidos. Os discípulos, mestre, vamos dispensar esse povo. Não, porque eu tenho compaixão da multidão. Não entendi, pastor, o que Deus está falando? Olha, Jesus não despede ninguém de mão vazia. Ele te chamou nesta noite hoje com um propósito dele. E nessa noite você sai diferente. A palavra nos fala que Jesus, amado, através da vida de Moisés, porque toda a Bíblia Sagrada, ela só vem nos apresentar um único homem, Jesus Cristo de Nazaré. Agora, através da vida de Moisés, o Senhor levanta aquele homem. E o que nos chama a atenção no capítulo 5, amado, é que agora Faraó dá uma ordem. Poxa vida, ele não conseguia acabar com o povo de Deus. Ele não conseguia tirar a alegria do povo de Deus. Ele não conseguia cortar os objetivos do povo de Deus. Por quê? Porque quem tem promessa de Deus, amado, permanece até o fim. Daniel, ele recebeu uma palavra de Deus. Qual palavra? Ele enxergou as maiores revelações, mas o Senhor falou, Daniel, fica até o fim. Porque a minha vitória na sua vida, Daniel, ela só vai ser no fim da tua vida. E Jesus está falando para alguém, olha, o fim das coisas é melhor do que o começo. Para começar, às vezes a gente começa errado. Salomão, ele falou, melhor é o fim das coisas do que o início delas. O povo de Israel desceu ao Egito por quê? Porque eles tinham fome. O povo de Israel desceu ao Egito por quê? Porque eles tinham uma necessidade. E muitas das vezes, amado, a necessidade fala mais alto. E muitas das vezes por causa da tua necessidade, entenda, necessidade não é só financeiro não. O ser humano, ele é dotado de muita coisa, às vezes o ser humano ele é carente. Por causa da carência toma decisões erradas. Muitas das vezes, amado, por causa da necessidade, você faz amizade com quem não era para fazer. E você acaba estando oprimido aonde era para ser uma bênção. E agora quando Deus ele junta tudo isso na pessoa de Jesus Cristo usando Moisés, nós vemos agora um faraó indignado e fala, eu preciso dar um jeito nesse povo. Me chamava a atenção nesta palavra, amado, que faraó, entenda, representando o inimigo da nossa alma. Faraó, ele sabe aonde apertar o seu calo. Faraó, ele sabe aonde te prejudicar e aonde te desanimar e parar o projeto de Deus na sua vida. Entenda o que Deus está falando. Faraó deu uma simples ordem. Olha só que coisa simples. Retirem a palha do povo de Israel. Simples. O povo de Israel trabalhava no Egito como? Eles faziam tijolo para Faraó. Como que eles faziam tijolo? Eles pegavam aquele barro, eles iam molhando, eles ali juntavam a palha, por quê? Porque a palha dava uma liga, ela dava uma firmeza, e assim verdadeiramente eles jogavam aquela massa nos moldes, esperavam um tempinho, tiravam, colocavam ali para secar, e estava pronto aquele tijolo. Quando o faraó agora retira aquela palha do povo de Israel, ele estava colocando um agravante na vida do povo de Deus. Porque muitas das vezes, amado, a palha é a firmeza que a gente não pode perder. A palha dava firmeza para o tijolo.
A palha dava sustentação ao tijolo. E quando o faraó retira aquilo, amado, é muitas das vezes aquele algo na nossa vida aonde nós estamos se apoiando, aonde nós estamos retendo a nossa força, aonde verdadeiramente, sabe aquele lugar, ou sabe aquela pessoa que você buscava todo dia para ter uma ajuda, ou pode ser até mesmo um recurso financeiro. A faraó fala: eu vou tirar, porque se eu tirar esse recurso, ele ou ela não vai aguentar. Eu vou fechar a porta, porque se eu fechar a porta, ele vai voltar para trás, ela vai voltar para trás e vai negar o nome de Jesus Cristo. Olha o que Faraó fez. Olha a intenção de Faraó. Em uma simples palha, amado, ele queria desestruturar o povo de Israel. E muitas das vezes, amado, é necessário você perder essa palha. É necessário você perder esta palha. Por quê, pastor? Porque o homem e a mulher de Deus não pode ficar apoiado a nada. Se você fica apoiado em qualquer algo que não seja o Senhor Jesus Cristo, amado, a nossa fé é vã. Eu não posso me apoiar no meu trabalho, eu não posso me apoiar na minha família, eu não posso me apoiar no irmão que intercede pela minha vida, não, amado. Eu só posso me apoiar na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Por quê, pastor? Porque em todo tempo essa rocha vai ser a minha firmeza. A rocha que é Jesus Cristo, amado, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir sol, em todo tempo, pode vir até o fogo, mas a rocha vai estar ali comigo. Pastor, me prova: se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, ele ainda vai estar contigo. A chama não vai arder em ti. Você não vai se afogar nessas águas, não vai se afogar nessas águas aí, amado. Só se apoia em Jesus Cristo de Nazaré. Muitas das vezes é necessário perder a palha, porque enquanto você está firmado na palha, você não vê o milagre de Deus na sua vida. Você quer ver uma coisa? Que Deus, Ele permite as perdas na tua vida, amado, para você viver milagre. Deus, Ele permite as perdas na sua vida. Deus, Ele permite as portas se fechar. Deus, Ele permite até aqueles amigos seus do peito te trair, para você só confiar em Jesus Cristo de Nazaré. Para vocês verdadeiramente em todo o tempo colocar o Senhor à frente na sua vida. Nós vemos na palavra, amado, que depois disso, esse apoio que era essa palha, esse recurso, quando agora os israelitas não recebiam mais, não estavam mais com ele Faraó, na ordem de Faraó, e eles estavam submissos à autoridade, eu quero lembrar. Faraó fala, ele dá uma ordem e fala: olha, eles vão pegar o restolho. O restolho, quando nos narra a palavra, é aquela palha que fica depois da colheita. Aquela palha que fica ali, quando há uma colheita, seja de trigo, fica aquela palha ali grudada ainda na raiz. O povo, amado, não tinha tempo para pegar o restolho, para pegar aquela palha no campo e ainda voltar correndo e fazer os tijolos. Por quê? Porque não dava tempo. Quem trabalha, amado, sabe, o dia, a hora passa voando. Você bate, seja o cartão, ou põe a sua digital ali, faz os seus recursos, e muitas das vezes não dá tempo para você fazer tudo, seja os pedidos, ou venda a qual você trabalha, muitas das vezes fica algo para o outro dia. E o povo de Israel não podia deixar nada para outro dia. O povo de Israel agora começou a ser oprimido de tal maneira, que eles tinham que fazer a mesma quantidade de tijolo de quando tinha palha. Só que eles não tinham tempo. E eu venho pelo Espírito Santo entender algo, amado. O que o inimigo tem feito com muitas das vidas. Muitas das vezes o inimigo começa a fechar os teus caminhos. Entenda e escute. Ele começa a tirar os seus recursos para você não ter mais tempo de buscar Deus. Ele começa a verdadeiramente fechar as portas para você, para que em todo o tempo você fique cuidando e administrando o problema e não receba a vitória, o teu milagre. Entenda, amado, enquanto o povo estava colhendo a palha, e a vida deles? Porque o tempo de trabalho deles, o tempo só dava para fazer o tijolo. Ou seja, eles tinham que ficar a noite toda recolhendo a palha, e mais ainda no outro dia fazer aqueles tijolos. Ou seja, eles não tinham tempo para mais nada. Eles só tinham tempo para fazer a vontade de Faraó. E Deus está falando para alguém: chegou a hora de tomar a tua vida de volta.
Chegou a hora de tomar a tua vida de volta, porque você não vive para Faraó. Deus, ele te chamou, sabe para quê? Para viver para Deus. A partir do momento que entregamos a nossa vida para o Senhor, entregamos, aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós vivemos para Ele. Pastor, o que é viver para Deus? É colocar um terno e uma gravata? Não. É colocar uma saia, você que é irmã? Não, amado. Isso é reverência na casa de Deus. Então somente, ornamentos é reverência na casa de Deus segundo o costume ou segundo a doutrina do ministério. Entregar a tua vida para Deus, amado, é verdadeiramente, em tudo que você for fazer, coloca Jesus na frente. Em todas as áreas da sua vida, procure agradar a Deus. Muitas das vezes, amado, nós estamos infelizes dentro de casa. Muitas das vezes nós trabalhamos, suamos, corremos e não entendemos por que não está dando certo. Ei, amado, Jesus está falando com alguém: ei, você entregou tua vida nas minhas mãos, eu que mudo, eu que transformo a tua vida. O que eu venho aprender, amado? O inimigo quer tirar a tua palha, ele quer tirar a tua firmeza, ele quer tirar o teu recurso, mas confia só em Jesus de Nazaré. Vemos nesta palavra, amado, algo maravilhoso, porque o restolho que o povo ainda colhia, amado, o Senhor, ele sempre deixa algo. Tem uma coisa que você ainda pode fazer. O restolho ficava no campo, e o campo, amado, ficava longe de onde eles faziam os tijolos. Tem hora, amado, que a gente tem que, fica um pouco longe dos seus problemas, fica um pouco longe dessa dificuldade e vem para perto de Jesus. Pastor, como é que eu fico longe dos problemas? Quando eu passo por estas portas e falo: Pai, eu vim te adorar. Quando você passa por estas portas e fala: Pai, o meu problema, a minha vida, tudo eu já entreguei nas tuas mãos, mas agora eu preciso fazer a minha parte, que é glorificar e engrandecer o teu santo nome.